Olá, boa tarde. Tudo bom? Nessa tarde ensolarada maravilhosa, dia 8 de outubro, estamos começando mais um JMove Podcast. E você, seja bem-vindo para essa tarde maravilhosa. Nós, empreendedores, te damos boas-vindas. E nesse mundo do empreendedor, tantas coisas que nós podemos conversar, hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante. Dê o pontapé inicial. Isso realmente dá o que pensar. Repare, dá o pontapé inicial. Como, por quê, por onde realmente começar. Eu sou Mima Coelho e te convido para nós passarmos esses momentos maravilhosos conversando um pouco sobre isso. Olhe quanta coisa interessante nós vamos poder conversar nessa tarde. Realmente pensar qual a origem do nosso empreendimento. Onde realmente começa aquela questão do empreender? Qual é mesmo a origem? Vamos ter essa resposta. O que mais que nós vamos ver hoje também? A ideia. Você tem uma ideia. Como organizar aquela ideia de empreender assim do nada? Não, vamos conversar mais sobre isso também. Depois, se você teve a ideia, você viu a origem, que é um problema ou uma necessidade. Teve a ideia. Como executar aquela ideia? Como realmente chegar lá e fazer? E por fim, como formalizar esse seu empreendimento? Então são muitas coisas que nós temos hoje para conversar, ouvintes. Mas eu aqui, você aí e quem está conosco também aqui no podcast, Núzia Leite. Tudo bom, Núzia? Boa tarde, como está você? Boa tarde, Gemma. Tudo muito bom, muito ótimo realmente estarmos aqui. Boa tarde, ouvintes. É um prazer, a cada sábado que nós estamos aqui, falarmos sobre esse mundo de empreender e cada vez mais nos aprofundando. E a gente nota que é uma quantidade imensa de detalhes. Hoje nós vamos falar sobre o pontapé inicial. Antes disso, nós vamos falar também, eu quero trazer aqui à tona alguns acontecimentos da semana muito importantes para esse mês de outubro. Eu vou começar, Gemma, com a campanha mundial do Outubro Rosa. Como vocês podem ver, estamos aqui com os nossos lacinhos com as cores, homenageando, fazendo também parte dessa campanha. Essa campanha é muito importante. Em outubro, ela foi instituída em Nova York, em 1990, como a primeira caminhada em prol da cura. Foi a corrida pela cura, em 1990, em Nova York. E aqui no Brasil, teve uma importância maior, teve um marco aqui em São Paulo, quando um monumento lá, o obelisco, que fica lá no Ibirapuera, ele foi todo iluminado de rosa, mostrando assim ações sobre essa importância. O mês todo de outubro é o Outubro Rosa. Olha, Núzia, realmente isso é muito interessante. Eu botei aqui minhas unhas de rosa, não sei se vocês dá pra perceber aí, ó. Até minhas unhas hoje vieram de rosa, minha canetinha rosa. Eu procurei realmente trazer essa memória. E assim, não é uma coisa longe de nós, né? Essa questão do câncer de mama é uma coisa próxima. Eu tenho um caso aqui que eu estava lendo, um caso real de uma colega minha de trabalho, que colocou aqui no grupo o testemunho dela. Ela mostrando que, justamente devido a essa campanha do Outubro Rosa, ela passou a fazer mais o autoexame, fazer mamografia, os exames mesmo que pode detectar, e realmente ela detectou um câncer de mama numa fase inicial, pôde se tratar, e hoje, né, esse ano, ela veio aqui mostrar, ela deu o testemunho dela no grupo, né, de trabalho, o que é uma coisa assim, bem delicada, que é uma pessoa se expor, porque isso é uma coisa particular da vida da pessoa. E ela se expôs, dando o testemunho dela, mostrando como foi importante ela realmente fazer o exame sempre, né, com aquela constância. E o Outubro Rosa vem para lembrar, para nos lembrar disso, nós mulheres, nós que temos nossas filhas, né, as meninas, nós que temos nossas tias, irmãs, mães, todas nós precisamos fazer realmente o autoexame, fazer os exames complementares, que tem ultrassom, mamografia, e isso na periodicidade mesmo anual. Pelo menos anual deve ser feito, porque como essa minha colega, ela pôde vencer, ela desse testemunho, o câncer de mama, porque ela descobriu numa fase precoce e se tratou. E está fazendo até uma campanha para lenços, ela está começando a movimentar, que às vezes a pessoa quando faz a químio,
perde, né, os cabelos. Então, existe aquela questão de usar os lenços muito bonitos que as meninas vão usando e tal, o que dá um conforto maior, porque realmente na nossa sociedade o cabelo, né, faz parte de nós, né? Nós temos esse hábito, né? O cabelo, ele faz parte, e quando a pessoa precisa passar por uma quimioterapia e ela perde o cabelo, tem toda essa sensibilidade social também. E essas iniciativas dão um conforto maior para quem precisa, né, realmente ficar sem cabelo, né, que perde realmente os cabelos. Então, assim, lembrando, né, dessa ação, que é muito importante, e aqui na cidade, aqui em Salvador, algumas universidades e faculdades estão até fazendo mamografias gratuitas. Na Universidade Estadual da Bahia mesmo, no bairro do Cabula, a UNEB, lá já tem o local adequado que as pessoas vão e podem fazer, né, as mulheres se inscrevem e fazem a mamografia gratuitamente. É um incentivo da universidade. Então, outras universidades e faculdades que têm os cursos da área de saúde, principalmente, medicina, enfermagem, outros cursos afins da área de saúde, proporcionam muitas vezes esse exame. Ensinam a fazer o autoexame e proporcionam o exame da mamografia de forma gratuita. Ou às vezes uma taxa mínima. É bom quem estiver assistindo se informar e ir para seu ginecologista, seu médico, um mastologista também, né, que é um médico complementar, né, para fechar essa questão do exame. Anualmente, pelo menos, procurar fazer isso para prevenir e combater o câncer de mama. Então, sempre, né, nesse sentido da vitória, né, de vencer, de combater essa doença que é uma fatalidade, né, infelizmente, principalmente para as mulheres. Isso. É uma prevenção, né? Então, o sentido da campanha é de você se prevenir. Então, ouvinte, se previna. Mas não é só isso não, Gemma. Eu vi que em outubro está recheado de datas importantes. Por exemplo, sábado passado, 1º de outubro, foi o Dia Internacional dos Idosos. Esse aí foi constituído pela ONU em 1991. Tivemos também, nesse mesmo dia, 1º de outubro, o Dia Internacional da Música, que visa promover a paz entre os povos através da música. Esse foi instituído em 1975 pela Unesco. Já no dia 2 de outubro, temos o Dia Internacional da Não Violência, instituído ele foi instituído no dia do aniversário de Gandhi, que foi um líder pacifista. Então, foi neste dia do seu aniversário que foi instituído o Dia da Não Violência. Dia 3 de outubro, o Dia Mundial do Dentista, valorizando esse profissional tão importante para nós. 4 de outubro, nós temos o Dia dos Animais, que coincide com o dia de São Francisco de Assis, que é o padroeiro dos animais e da natureza. Também nós temos o dia 6, o Dia do Tecnólogo, que é o profissional que faz um curso superior, porém de menor duração do que o tradicional. Dia 7 de outubro, nós temos o compositor brasileiro, que foi instituído em 1948 pelo compositor Erivelto Martins. E muito interessante e apropriado é o dia 8 de outubro, que é o nosso dia, que é esse dia de hoje, que é o Dia do Nordestino. Esse dia ele foi instituído por um grande repentista cearense chamado Patativa do Assaré. Ele, como repentista, é um grande representante, que já faleceu, um grande representante da nossa cultura e da diversidade nordestina. Você veja que ele foi um representante, mas temos vários representantes dessa diversidade. Nós temos representantes em diversas áreas da nossa sociedade. Tivemos o grande representante Luiz Gonzaga, que eu trago até aqui a minha passadeirinha, ó, representando o quê? A nossa raiz do Nordeste, o nosso representante Luiz Gonzaga. Embora que não seja só ele. Nós temos, por exemplo, gente, eu vou falar aqui mais um, Jorge Amado, nordestino, né, baiano, e um escritor mundial, de renome mundial.
Fora isso, cantores como Caetano Veloso, quarteto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal Costa. Na área da música, grandes cantores e compositores também de renome internacional. Que dia, né, Gemima? Pois é, maravilhoso. Então nós vemos que o nosso Nordeste está de parabéns, né? Parabéns para todos nós, nordestinos, esse nosso dia. E assim, ter a força e a fé, né, na nossa perseverança. E que isso é uma qualidade muito desejável do empreendedor. Sim. É a perseverança. Nós somos, não só por natureza, quando diz assim, o nordestino tem uma característica, mas de onde vem essa característica? Muitas vezes vem dos problemas. Como nós falamos inicialmente, muitas vezes o empreendedor chegar naquela solução maravilhosa do problema, veio por quê? Porque a sua origem foi essa, foi difícil. Foi uma dificuldade, foi uma necessidade na qual aquela pessoa, ao tentar sair daquela situação, a solução foi maravilhosa. Então, muitos desses, como você citou aí, o próprio Luiz Gonzaga, quem já viu um pouco da sua história, né? Teve filme e tal, mas a história dele foi aquela história humilde do sertão. É isso, quando ele vai para o sul, o interessante é que ele tocando a sanfona e as pessoas, ele sempre tocava música de outras pessoas. E o próprio público perguntou, mas toca uma coisa da sua terra, toca uma coisa de lá, da sua origem. Ele vou fazer uma coisinha aqui. E que, na verdade, o grande sucesso, ou seja, a grande solução do problema, foi as maravilhosas composições e interpretações de Luiz Gonzaga. Porque não só compositor, como cantor, intérprete, e ainda tocava um instrumento que eu acho bem complicado. Existem pessoas aí que tocam, eu acho isso maravilhoso. Quando eu vejo uma pessoa tocando, pessoalmente eu fico encantada, porque você toca de um lado, toca do outro, ainda abre e fecha, né? Então acho que você faz 3 movimentos ao mesmo tempo e muitas vezes ainda canta. Então a pessoa realmente tem que estar com o cérebro ali bem afiado. Então nós vemos o quê? Empreendedores, né? Na área da escrita, da poesia, da composição, da interpretação da música, mas empreendedores. O Jorge Amado mesmo, a carga literária que ele traz para a humanidade, ela é de suma importância. Então, quem não cresceu lendo, ouvindo, vendo as obras do Jorge Amado, e quantas vezes foram interpretadas na TV e outros meios de comunicação. Então, realmente, pegando já esse gancho do Dia do Nordestino, nós podemos sempre trazer aquele espelho para nós, empreendedores. Por quê? Lembrando do nosso assunto, quem lembra? Dê o pontapé inicial. Né? Hoje vamos falar sobre o pontapé inicial. Então, só fechando o que eu comecei a falar, a origem do empreendedor, a origem do empreendimento, qual é ela? Geralmente, um problema ou uma necessidade. De várias formas, de vários tipos, mas geralmente vem daí. A origem da gente empreender, se a gente parar para pensar realmente, por que empreender muitas vezes virá de um problema, de uma necessidade, não é, Núzia? Exatamente, né? O problema, a origem da palavra empreender está aí, em solucionar algum problema. Então, o início de toda uma jornada de empreendedorismo está na solução de um problema, né? Você vê, aqui em Salvador a gente vê muito isso. Por exemplo, vai ter um show. Aqui em Salvador nós temos alguns estabelecimentos, algumas áreas próprias de show. Quando se sabe que vai ter o show, o que é que o empreendedor faz? Ele anteviu isso, ele já sabe, e ele já estacionou o carro dele lá, ele já botou o espaço dele lá, porque ele com certeza ele vai vender água mineral, vai vender algumas bebidas, ele vai vender alguns salgados, refrigerantes. Então, isso aí é essa visão. Ele está resolvendo que problema? Ele está resolvendo o problema daquelas pessoas que vão para o show e que naquela entrada do show ali é um pouco demorada, é um congestionamento. Então as pessoas já chegam o quê? Precisando, muitas vezes vem do trabalho, vem de alguma coisa assim, já chega no show precisando com um problema a ser solucionado, que é o quê? Uma alimentação, né? É uma bebida que já quer para se animar com os colegas ali. Então o empreendedor já vê isso. Eu me lembro muito bem, Gilma,
Não sei de vocês. Aqui estamos falando de Salvador e aqui nós temos o ferryboat. Sim. O ferryboat, ele ataca aqui de um lado, na Bahia de Todos os Santos, né? E faz a travessia para Itaparica, que é o ponto. Desde pequena, meu pai gostava de levar a gente para fazer essa travessia. Nós tínhamos uma casa na ilha e nós fazíamos sempre essa travessia. O que acontecia? O que a gente pode ver quanto a empreendedorismo nesse sentido? É uma fila enorme. É uma fila que se estende por quilômetros. E desde pequena nós amávamos essa fila. A gente gostava da fila. A gente ia de madrugada para pegar a fila do ferryboat. E nessa fila é vendido de tudo. Tudo é vendido nessa fila. Né? Desde alimentação até brinquedos, roupas, souvenirs. Então, a pessoa que passa a noite numa fila de ferryboat sabe do que eu estou falando. Sabe, conhece o que é empreender na veia. Eles estão ali solucionando problemas, sim. Até, digo, de entretenimento. Porque se você está ali de entretenimento, de companhia, você não fica só. Porque sempre tem um ambulante passando. Você está no seu carro ali, você tem água, você tem vários tipos de coisa que passa. Você vai comprar até o seu biquíni que você se esqueceu para ir para o outro lado. Você tem nessa fila essa oportunidade. Então, eu estou aqui dando exemplos de como o que é empreender é resolver problemas. O início de tudo está nisso. Quer seja um problema físico, quer seja um problema pessoal, social. Então, o empreender está aí. O bom empreendedor, ele vai para aquela fila e ele gosta também. As pessoas, alguns reclamam, porque todos reclamam, gente. Não tem nenhuma solução que vai ser boa para todos. Lógico que vai ter aqueles que não gostam disso. Eu estou aqui mostrando a minha visão, a minha leitura, principalmente enquanto criança, enquanto as minhas lembranças. Então, para mim, e agora, trazendo para o nosso tema de empreendedorismo, eu digo que aquela passagem na fila do ferryboat realmente é um empreendedorismo na veia. Porque se vende de tudo, se soluciona vários problemas ali naquela fila. Inclusive isso da companhia, de você passar aquela madrugada, realmente era divertida, era animada. Som tocando, a luz ligada, às vezes me parecia a bicicleta, a gente descia a bicicleta e vamos merendar e vamos comer. Era uma festa já que se dava antes da gente chegar do outro lado. Então a gente se divertia muito em acordar de madrugada, que para criança, assim, tá acordar de madrugada era diferente, a gente acordar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, botar as coisas no carro e ir para a fila, e a gente vê o dia amanhecer ali, brincando e tal, e isso sim ser uma questão de empreender na veia, solucionando um tipo de problema. Acrescentando nessa questão da fila do ferry, a gente ainda combinava com outros amigos. Sim. Nos encontramos que horas na fila do ferry? Ou seja, já ia aquele comboio de vários carros para a fila do ferry. Cada um já combinava suas merendas também, porque se comprava merenda, se levava merenda. E é claro que as mães deviam estar ali naquela energia aflorando, né? Eu também era criança na época, mas eu percebia essa visão, né, de que era uma diversão que a gente começava ali antes, já com alguns colegas, e que se não tivesse colega, na hora, já se conhecia quem estava no carro da frente, quem estava no carro atrás. E você já conversava, já brincava, já marcava o encontro para o outro lado. Você vai para que ilha, para tal. Já se conseguia uma casa para ir passear. Então, tal dia você come na minha casa, tal dia eu vou na sua. E assim, realmente, aquelas pessoas que estavam ali e passavam a noite. Já que a fila passava por dentro de uma feira, o terminal aqui em Salvador é São Joaquim. Então, é o terminal marítimo e tem a feira de São Joaquim logo próxima. Então, nessa fila a gente passava pelo meio da feira, né? Próxima, na frente da feira, na verdade. Aquelas barracas da feira já ficavam abertas, porque sabia que ia ter o pessoal da fila, e com isso já tinha pessoas fazendo comidas, olha os empreendedores aí, vendendo comidas. Tinha que ter um local, é claro, um sanitário, para poder a gente ir, né? Principalmente as meninas, as mulheres. Isso era interessante, vamos procurar um sanitário. Pronto. Saía aquele grupinho de 2, 3, 4 para procurar um sanitário, aí eu utilizava o sanitário, voltava, já dizia pro outro, olha, ali tem, não sei o que. Então assim, tudo isso realmente transformava numa diversão. E hoje, com esse olhar do empreendedor, eu percebo também isso, Núzia. Que aquelas pessoas aproveitavam esse momento de que teria várias famílias paradas numa fila
que o ferry às vezes parava de noite durante algumas horas para trocar as embarcações, trocar o turno dos funcionários lá. Então a fila parava um pouco. Ou seja, quanto tempo ali para se entreter? E isso realmente é interessante. Esse exemplo que você trouxe dois, na verdade, do show, trouxe o exemplo do ferry boat. Existe também outras situações. Parando aí, Gema, para completar esse raciocínio do empreender, do ferry boat, teve um mercado grande aqui de Salvador que surgiu mediante uma pessoa desse tipo, dessa feira de ferryboat, da feira, postava, inclusive na entrada do mercado, nós víamos a foto dele na feira. Ele começou nesta feira, este empreendedor, e ele montou um mercado muito grande que ficou vários anos aqui em Salvador. Depois, lógico, ele vendeu, investiu, enfim. Mas, assim, o início dele foi na Feira de São Joaquim. Foi na Feira de São Joaquim, nesta fila que nós estamos comentando aqui. Então, porque as pessoas podem pensar assim, mas esses são empreendedores pequenos. Sim, pequenos, mas que nada impede, porque o limite é a imaginação da pessoa. O limite está aqui, como dizia meu pai, porque tudo está na mente. Então, o limite para essa pessoa que começa a empreender pequeno é a mente. Hoje mesmo eu estava falando para meu filho isso. Eu disse, meu filho, nenhuma marca, nenhum empreendimento, nenhum começou grande. Se uma pessoa famosa já começou grande, é porque ela já recebeu de alguém. Alguém teve que começar. Não foi o início, ela já pegou no meio do caminho. Porque se começa pequeno. E aí, o limite para esse crescimento, para esse desenvolvimento, para o sucesso, do zero ao sucesso, que é aquilo que o nosso podcast fala, o nosso canal fala sobre isso, é levar vocês junto conosco para esse sucesso, né? Com essa carga de experiências e de assuntos diferentes, treinamentos, eventos que nós da JMove estamos nos propomos a passar para vocês, que vai ser falado, marcado, todos vocês vão saber aqui no decorrer dos nossos podcasts. Nós vamos treinar, nós vamos amadurecer e aumentar essas questões, mas é isso, não começa do muito, começa do pouco, e se chega a um sucesso desse, como eu estou contando do mercado também, complementando toda essa ideia de resolução de problema e dessa experiência que eu trouxe do ferryboat daqui de Salvador. Exatamente. Então, caminhando nesse raciocínio da solução de problemas ou necessidades. Por quê? Necessidade. Olha que palavra interessante. Porque a necessidade, ela é uma coisa que você ou sente ou você quer. Isso, né? Necessidade, ela vem muito por aí. Porque necessidade, sede. Aqui, água. Eu preciso da água, preciso do copo, né, para beber a água. Necessidade, eu senti sede, ou mesmo antes de sentir sede, nós bebemos, né? Que o correto é beber água antes de sentir sede. Porém, a necessidade pode ser algo que você deseja. E aquilo se torna uma necessidade. Por exemplo, eu gosto muito, minha paixão é atendimento ao cliente. Porque, na verdade, nós atendemos vidas. Né? Nós, quando atendemos clientes, atendemos vidas. E quando a gente passa a ver a pessoa que está ali para ser atendida como uma vida que está com algum problema ou com alguma necessidade, o nosso ponto de vista muda. E melhora. Tenha certeza, isso é batata. Isso aí nós vamos conversar bastante. Eu tenho bastante coisas para compartilhar. Então, quando nós temos aquela necessidade, é a necessidade que eu tenho hoje, de passar para os outros e compartilhar o que eu sei, o que eu aprendi durante esses anos todos, o que eu venho me capacitando, eu tenho essa necessidade. Então, isso é a origem do meu empreendimento. É a minha necessidade de compartilhar uma habilidade, um conhecimento que é muito importante para a nossa sociedade, porque eu vejo o seguinte, eu percebo hoje que muitas pessoas não estão vendo mais o outro, o próximo, o ser humano como realmente é. Muitas pessoas estão vendo o outro, o próximo, como um objeto ou como se não tivesse importância, e não é assim. Nós precisamos resgatar o ser humano, a humanidade, né? A humanidade que existe em nós. Que o mais bonito é nós nos vermos como realmente somos, como pessoas, como indivíduos, com necessidades, com problemas, com aspirações, com desejos. Então, quando a gente consegue entender isso, é o segredo do sucesso. Então, a necessidade, ela pode ser uma coisa que a gente sinta, por exemplo, quando nós temos algum problema de saúde. É uma necessidade. Pode ser a obesidade,
ou o raquitismo, ou o nanismo, o diabetes. Então, é uma necessidade sim, é um problema, né? Então, você precisa resolvê-lo. E muitos empreendedores vão que em cima dessas necessidades, nos trazendo soluções. Olha que maravilha! O que a outra pessoa está pensando em como ajudar-nos a resolver o problema de obesidade, do diabetes, do colesterol. Isso, me lembrei, é isso que eu quero falar, colesterol, né, que também é muito perigoso. Então, já vem outros nichos de empreendedores. Questões ortopédicas, questões capilares, dermatológicas. Né? Também a nossa cidade aqui, tanto sol bom, praia, mas temos que ter cuidado, né, com a nossa pele e tal, com a proteção adequada. Daí é que vieram os filtros. Então a gente observa o quê? De onde foi que veio essa origem do filtro solar, do protetor solar? Porque há alguns anos atrás, vamos colocar, né, lá para uns 50 anos atrás, 40, 50, não era tão comum. Não, nós vemos. Era bronzeador. Isso, não era protetor solar, era bronzeador. Né? Ainda existiam aquelas misturinhas caseiras muito loucas que davam queimaduras, né? Que a pessoa misturava óleo Johnson, azeite dendê e vamos embora. Né? Então, existia ainda esse hábito do bronzeado se queimar. Por quê? Por falta de informação. A simples ignorância, no sentido de não conhecer mesmo, de não ter conhecimento. Mas a ciência existe aí para isso, né? Para descobrir, para ensinar que, na verdade, aquilo ali faz mal, nós podemos nos bronzear com proteção. E hoje em dia, todo mundo doido e cego atrás de protetor solar. As farmácias que eu digo, tem protetor solar para todos os gostos. Então, mas de onde foi que veio isso? Daí veio a tecnologia para montar, né? Hoje o Jeff não está aqui, senão ele ia falar melhor sobre essa parte, né? Da tecnologia e tal, que ele entende bem disso, sócio, né? Tá fazendo falta, viu? Está, falar nisso, Nosso sócio, Jeff T. Silva, ele está em uma feira de empreendedores em São Paulo, trazendo novidades, trazendo bastante ideias para nós, para somar aqui ao nosso canal, né? E aí trazendo toda essa carga de informações. Com certeza no próximo podcast ele vai estar aqui conosco e vai somar aqui as nossas considerações. Com certeza, essa parte tecnológica é muito importante porque ajuda muito na solução dos problemas. Como eu estava falando do protetor solar, então vem isso até se descobrir qual é a formulação daquele protetor necessária para resolver o problema da queimadura solar, né, dos raios que fazem mal, que prejudicam a nossa pele. Então, o que é que eu desejo salientar com esses exemplos? Que, mediante um problema ou uma necessidade, é que vem, muitas vezes, a ideia para empreender. Não é, Núzia? Exatamente. Então, você veja que nós começamos, né, o pontapé inicial do empreendedor é o problema. O problema, começamos por aí, problema. Pronto. Depois desse problema, que esse problema ou é sofrido, ou você observa que alguém está com aquele problema, ou você é o dono do problema. Você é empreendedor, que eu estou falando. Então, se você é o dono daquele problema, você vai empreender, quer dizer, você vai ter a ideia para resolver o seu problema. E se você está observando, como eu falei aqui, da fila, como eu falei aqui, do show, se você está observando, existe aquele problema. Então, é de outra pessoa. Mas você pode o quê? Resolver aquele problema de outra pessoa. Profissionais, quando você tem essa ideia para você resolver este problema, aí já é a segunda parte do empreendedorismo. A primeira é o problema, surgiu, e aí você vai ter a ideia de solução. A ideia de solução é o empreender. Vai solucionar aquele problema. Problemas, como o Gemma comentou, sobre a questão da pele e de profissionais da área de saúde. A maioria dos médicos e de profissionais da área de saúde, eles são empreendedores. Porque eles colocam seus consultórios e aí eles vão, daquela maneira, conseguir resolver aquele problema. Quer seja ele próprio montou o consultório dele, quer, se for um problema maior de sociedade, quer seja o governo colocando ele naquele local. Mas a maioria dos profissionais liberais, eles são empreendedores, eles colocam as suas salas, os seus consultórios, e aí passam a empreender também,
Porque eles vão passar por todas as dificuldades, não é porque é um médico, não é porque é um dermatologista, não é porque é um nutricionista, que eles não vão ter os problemas que todos os outros empreendedores de outras áreas têm. Eles vão ter também dessa maneira. E essa parte do conseguir o sucesso de um tipo de profissional desse liberal, um médico, né? É esse atendimento, né? Atendimento. Gema, falando sobre essa questão dos médicos, né? Eu estou passando por uma necessidade de consultar determinados médicos para resolver um problema, uma necessidade pessoal. Então, fui a esses médicos. E o tratamento, a diversidade de tratamento, de atendimentos é muito grande. É necessário também que esses profissionais, quais empreendedores, ofereçam um bom atendimento para os seus pacientes, para os seus clientes, para que tenham sucesso, para que fique um profissional de renome. Porque mesmo que você seja um ótimo profissional, mas se você não souber atender ao cliente, atender ao seu público, atender os seus pacientes, com certeza que você não terá sua clínica cheia. Eu passei por 2 experiências. Uma de um tratamento, de um atendimento que não foi tão satisfatório e aí não gostei. E outro, aonde o médico ele é tão requisitado, que o pobrezinho nem consegue almoçar. A gente fica dormindo, esperando ele ser atendido e a gente fica lá. Por quê? Porque a gente tem confiança, tem autoridade e o atendimento do médico é excelente. O atendimento do médico é excelente. É espetacular. Realmente é espetacular. Um professor catedrático que ele pega um laudo que eu nunca recebi. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ter uma leitura de exames de laboratório, daquela maneira onde ele passou a minha vida. Ele conhecia o que eu fazia pelo laboratório. Isso é ter muita capacidade, tempo, paciência. Quer dizer, ter tempo não. Porque o tempo é o mesmo para todo mundo. Todo mundo tem 24 horas. Eu tenho 24 horas, eu tenho 24 horas. Não é ter tempo. Ele não tem tempo. Ele está aí fazendo o trabalho dele como deve ser feito. Atendendo os seus pacientes de uma maneira excelente. Isso é saber empreender. Isso levou esse médico ao sucesso. Ele é um médico de excelência, de sucesso total aqui em Salvador. De renome, não só aqui em Salvador, né? Ele é um médico também de renome. Então nós vemos, Núzia, nessa situação, como você está comentando, algo que eu gosto de falar. Ele atende o paciente como ele gostaria de ser atendido. Esse é o grande que eu conheço esse médico também, claro que eu sou paciente dele também, porque justamente por isso você pode estar até aborrecida antes. Quando você chega na frente dele, você tem vontade de beijar ele. Isso. A vontade é só beijar, dizer assim, eu posso dar um beijo no senhor? Quer dizer, dá vontade, porque ele realmente te atende tão bem. Ele já te recebe bem. Quer dizer, não importa se ele está ali sem comer e tal, se ele fez um lanche e tal. Ele pega seus exames, ele lê, ele explica direitinho, ele escreve, olha, isso aqui significa isso, aqui é aquilo, isso tá bom, isso está ruim, temos que ver isso aqui, isso é assim. Então ele explica aquilo tudo, você sai de lá sem dúvidas. Sem dúvidas. Você nem tem como ter dúvida. E além disso, até a forma dele se colocar é muito interessante. O tom de voz, o ambiente, né, ali tudo tranquilo, simples. E vocês, pasmem, não é uma coisa assim luxuosa. Não é luxuosa. Não. É um consultório, né, completo. Lá você faz exames também, que ele já tem outros exames que a pessoa precisa fazer e tal. Mas é simples, muito organizado, tranquilo. E a equipe está mobilizada, está treinada justamente para atender como o médico precisa. Quando nós chegamos lá, a equipe já te prepara, vai fazendo tudo que você precisa para quando chegarmos no médico, no grand finale, né, no que a gente está realmente ali para ver, já está tudo certo. Com os exames, com tudo direitinho na mão dele. Eu me lembro que eu fui para esse médico, ainda na pandemia, para antecipar até minha vacina, que eu tomei um pouco antes, que eu já era paciente dele, e aí ele poderia cadastrar os pacientes dele. Então eu percebi, ele já é uma pessoa de uma certa idade. Ele não sabe muito bem lidar com essa questão da internet, de entrar lá e cadastrar, mas ele não... Ele resolveu o problema, ó, o empreendedor, ele resolveu aquele problema, ele sabe que ele não teria condições, já estava com uma funcionária treinada
para fazer isso. Na hora que eu fui ao consultório dele, ele disse, pronto, Gemima, vá ali para fulana, com isso, isso e isso, que ela já preenche, eu só aqui despacho. Quer dizer, ele mesmo resolveu o problema. Eu achei isso também interessante, eu percebi, eu entendi. Porque outras pessoas chegam ali na hora e fazem, mas ele viu que ele não conseguia. Mas que uma funcionária lá, deve ser mais novinha e tal, conhece bem de informática, de internet, de tudo, chegou lá, em 2 cliques, botava no ponto, cadastrava tudo, ele só chegava lá e dava o enter, que é como se fosse a assinatura digital dele, né? Que ele, como médico, estava encaminhando. Então, assim, mas ele resolveu o problema. Então, a questão é essa. É estar disposto a resolver aquele problema. Um empreendedor, né, de sucesso. Então, como você estava falando, só foi para complementar essa questão da ideia. Esse é o problema, a necessidade e a ideia do empreender. E da ideia do empreender, isso. Mas como ter essa ideia? Né? Nós falamos do problema, aí está o problema. A pessoa observou o problema. Como encontrar essa ideia? A ideia, ela só pode vir se a gente se deixar contaminar por outras ideias. Se a gente se permitir estar no meio propício a ter ideias. É necessário isso. Então, por exemplo, se a sua área é uma área de nutrição, a profissão, a pessoa estudou para a nutrição e está ali e ele está vendo que tem muitas pessoas que estão precisando emagrecer. Quer por vaidade, quer por saúde, porque emagrecer é saúde. Uma pessoa que trabalhou, que teve a profissão de nutrição, então ela está ali naquele meio, ela sabe vários detalhes de como ajudar o outro a emagrecer, de dar essa solução. Já eu sou passível de dar essa solução. Pronto. Ela se contaminou, ela sabe daquele meio, aí vem a ideia, eu vou montar um grupo. Usando o meio da internet ou não, aí vem a ideia de como ela vai usar aquele conhecimento que ela tem, aquela habilidade, e ajudar o outro. Aí ela diz, eu vou chamar, eu não vou fazer isso sozinha não, eu vou chamar um profissional da área de educação física, porque eu sei que se eu fizer uma dieta boa e a pessoa fizer educação física, esse emagrecer, o resultado vai ser melhor. E aí pronto, gente, aí está formado. Aí a ideia já, o problema foi de estar da saúde, de querer a saúde, vamos botar assim, que é um princípio mais nobre. A profissional teve a ideia de montar um grupo, chamou um outro. E o empreendedorismo está aí. Montou um grupo e ofereceu os seus serviços para aquelas pessoas que querem emagrecer, e vai oferecer uma boa receita, vai oferecer boas soluções, e a pessoa vai ficar satisfeita. É assim que se dá um início do empreendedorismo, para que se junte o problema com a ideia, que é a solução, né? A solução daquele problema, e aí a pessoa parte para a prática, que é colocar essa ideia, essa solução em funcionamento. É conseguir, gente, como diria meu pai, que tudo está na mente, mas é você conseguir tirar o que você pensou na sua mente para rodar, para andar, né? Você veja que na maioria das vezes é preciso sim de ter uma outra pessoa, não que essa outra pessoa vá até pegar na sua mão para fazer, mas para dar aquele suporte, né? Para poder a pessoa dizer assim, vamos, vai dar certo, para dar uma palavra. Isso aí se encontra. Nós somos o ser humano é sociável. Então é muito difícil um ser humano não ter ninguém, nenhuma amiga, um amigo, um vizinho, uma vizinha fofoqueira, uma mãe. É muito difícil porque dizer assim, rapaz, isso vai dar certo, vá, é isso mesmo, vá por aí, né? E aí a pessoa consegue colocar aquela sua ideia em prática. Exatamente. Porque nós estamos falando hoje sobre o pontapé inicial. Para dar esse pontapé inicial, um empreendedor tem aquela máxima. Empreender é solucionar problemas. Então nós já vimos que sempre vem de um problema uma necessidade, daí surgem as ideias, elas, para realmente chegarem ao destino. Você tem uma ideia que você quer chegar, quer impactar o destino, impactar o seu cliente.
quem vai ver aquilo. Nós precisamos o quê? Colocar em prática, executar realmente aquela ideia. Então, diga. E esta parceria, também vem através de patrocinadores, como o nosso patrocinador daqui. Nosso patrocinador, a JMC Projetos. Se você precisa de laudos SPDA, se você precisa de uma manutenção de subestação, se você precisa de manutenção de grupo gerador e laudos elétricos em geral, JMC Projetos. Aqui em Salvador, fica no Centro Empresarial Iguatemi. O telefone para contato é o 71 996 92 10 20. Aqui em Salvador. E em Feira de Santana, num ponto central de Feira de Santana, é a esquina da Juraci Magalhães e a Getúlio Vargas. O telefone de contato lá de Feira de Santana é o 75 9944 1030. É o nosso patrocinador, JMC Projetos. Que a JMC Projetos confia na gente, né? Está apostando na JMove com o nosso podcast. Então, essa parte elétrica, como vocês estão vendo aí, manutenção de subestação, grupos geradores, aqueles geradores de show, né, que fica ali no fundo do show, aquelas caixas grandonas. Então, eles fazem esse trabalho de manutenção. E essa questão dos para-raios nos prédios, que foi o que Lúcia falou inicialmente, que é o laudo SPDA. Né? Essa é a sigla. Então, vocês não imaginam essa questão de raios, como ela é incidente. A gente não imagina por quê? Porque existe esse sistema de proteção que a JMC Projetos instala, trabalha, dá os laudos, que previne a incidência dos raios, né, serem prejudiciais à nossa saúde. Então, como estávamos falando, é isso, unir. É aquele velho lema, a união faz a força, mas não só a força, faz o empreendimento para frente também. Também. A união faz isso, o empreendimento, ele se materializar, nós executarmos aquela nossa ideia, colocar a ideia em prática. E hoje, nós temos os canais digitais que nos ajudam muito, principalmente em impactar a outra ponta, o outro lado, que é o destinatário, o cliente, ou paciente, aquela pessoa que será impactada por aquela informação. Aquelas vidas. Exatamente. Aquelas pessoas, aquelas vidas que serão impactadas por aquela informação. Por quê? Porque muitas vezes, gente, informação salva uma vida, muda totalmente a questão de uma vida. São aqueles memezinhos, não sei se vocês já viram, da placa, né? O homem está no deserto e tem a placa. Uma placa está escrito água a 20 quilômetros. E a outra placa está escrito H2O a 2 km. E o homem, por falta de conhecimento, por falta de informação, ele vai para o caminho que tem água a 20 km. E certamente ele vai morrer no meio do caminho, que ele já está com sede. São 20 km. E a outra que tem H2O, que justamente é a fórmula da água a 2 km. Na qual, certamente, se ele fosse por aquela estrada, ele iria chegar na água o mais rápido possível e salvaria a vida. Então, é claro que essa ilustração é uma forma assim, caótica, é uma forma macro, mas demonstra que a informação ela salva vidas, com certeza. Eu vi um vídeo muito emocionante dessa questão do médico, né? E os pais que chegaram com a criança que engasgou. Esses engasgos, né, que as crianças às vezes têm novinhas e os pais não conseguiram desengasgá-la. Eu vi a imagem, os pais chegam numa emergência médica, a criança já está desacordada, com os bracinhos assim, as pernas já mole, quase morta. E realmente entrega o bebê ao médico, o médico, com o conhecimento e com a habilidade, ele pega aquela criança, faz a manobra, que eles sabem, né, que vira, e é claro, com toda a técnica que eles têm, que virou a criança e fez um mecanismo assim nas costas, a criança desengasgou, e quando ela chora, ó, o homem, o pai, ele chega a perder as forças. Ele desaba nos pés desse médico, beijando os pés do médico. Por quê? Como se trouxesse, chega a ser emocionante, né? Trouxe de volta a vida daquela criança. Então, assim, o que é isso? É o conhecimento, é a informação, e a prática
e o se colocar ali disponível. Então, quer dizer, foi segundos. Ele chegou assim, virou e fez aquele minha criança chora, quer dizer, desengasgou alguma coisa que ela tava ali tapando, né? E a criancinha, e menina, que coisa assim emocionante. Então assim, a gente vê como o conhecimento, a formação, eu gosto muito disso, do estudo, né? Da habilitação, do conhecer e do praticar, é claro, que com certeza esse médico fez bastante aulas e tudo, e se entregou aquilo, e naquele momento... Olha que coisa gratificante, né? Salvar uma vida, trazer de volta aquela vida e entregar aos seus pais, né? Assim também, não foi nem médico, ele era socorristas. Socorristas que ficam, foi em São Paulo, eles ficam, né, no plantão, eu nem sabia que existia isso. Ali naquele metrô, você sabe que o metrô de São Paulo, ele é bem... A velocidade. A quantidade de pessoas ali, a multidão é muito forte. E então mostrou exatamente assim. A criança engasgou com o leite de peito dela. E a mãe chega assim, mostra, as câmeras também, mostra como ela chega assim, e ela entrega a criança para aquele socorrista, e dizendo, meu filho morreu. E exatamente, o socorrista faz isso. Ela não entrega. Ela começa a gritar no meio da multidão. Ela começa a gritar. E eles que ficam numa posição mais alta observando, ele disse que vê aquele grito de desespero, lógico. E aí ele vai ao encontro dela, e aí ela diz o quê? E dá a criança para ele. E realmente, ele vira e tal a criança, e assim também, ele tal... E a criança volta e ela sai dali. Realmente é emocionante, é uma coisa. E conseguiu salvar, exatamente como você falou, com o conhecimento que ele tem e conseguiu fazer. E aí mostra depois já ele carregando o bebê e tal, depois que ele conseguiu salvar a criança. E inúmeros casos de partos e tal, que a gente vê que os policiais fazem, bombeiros, e muitas vezes a mãe até dá o nome daquele bombeiro em homenagem e tal. Mas isso é um reconhecimento. Imagine. Que emoção é você ter a oportunidade de mudar a vida de uma pessoa. Isso é mudança, porém, outras coisas também são mudança. Existem mudanças mais sutis, mas que são mudanças e que fazem diferença na vida de uma pessoa. É o caso de outros tipos de lesões, outros tipos de coisas, situações que existem, até mesmo em melhorar nossa autoestima. Quando nós estamos nos sentindo mal por algum motivo em nossa vida, às vezes, ir no salão de beleza. Como melhora a nossa autoestima? Por quê? Porque ali o salão, aquele ambiente, você já trai aquela situação de que você sai mais bonita, já muda o cabelo, já faz uma sobrancelha, faz uma unha, e você conversa com outras pessoas. Soluções de empreendedores que está dando para essa pessoa nesse momento. Dá uma solução. A questão é essa, você está se sentindo mal, aconteceu alguma coisa ruim, você está ali realmente contristada. Essa questão que eu exemplifiquei, isso é muito comum. E por quê? Porque você vai ali, você conversa, geralmente um pouco, você já muda. Você estava ali sem pintar a unha, as manicures ali sempre tem uma ideia, sempre tem uma novidade e tal. Já muda, já fala uma coisa ou outra. Sua mente, ela já muda. Ela já vê uma solução para aquilo. Ou às vezes você ouve de outra pessoa algo muito pior que ela está passando. E nem se compara ao seu problema. E você começa a ver como, na verdade... Você pode ir procurando caminhos e se ajudando e vai achar uma saída para aquela situação. Então, são soluções para problemas. É o que o empreendedor faz. Dá soluções para os problemas de vários níveis diferentes. Essas soluções vêm das ideias e essas ideias você só pode ter se você estiver envolvido, se estiver no meio daquele problema. Então, ou você observou o problema, ou você está passando pelo problema, e aí você consegue ter essa ideia e dar a solução. E aí vem a última parte de como você colocar em prática aquela ideia, aquela solução que você teve. Aí, como botar em prática isso? É o que eu comecei a falar sobre você conseguir uma outra pessoa sempre que serve de apoio, de ajuda, mas você conseguir de formas, de acordo com o problema que você detectou e a ideia que você teve, conseguir resolver aquele problema. Conseguir botar em prática o que você pensou. Aí você já está empreendendo. Exatamente. E empreender sempre pensando naquilo, resolver o problema. Eu acho que hoje o que a gente está falando bem, esse pontapé inicial é isso. E não ter medo, Gema, de fracassar. De fracassar.
Um dos pontos que eu vou salientar aqui nessa última parte, nessa terceira parte, né, que são 4 que nós dividimos, e essa terceira parte, é um pensamento até de Steve Jobs. Se você está disposto a fracassar, você vai alcançar o sucesso. Esse é o pensamento dele e é um nome, né? Um nome que pode ser servido de experiência, porque ele chegou ao sucesso. Então, está sempre disposto a fracassar. Não quer dizer que aquela ideia que você teve vai solucionar o problema ou vai ser a única, porque muitas vezes tem várias maneiras de você resolver o mesmo problema. Exatamente. Ou às vezes, o que da questão não é nem a ideia, nem o problema, é a forma. É a forma. A forma de chegar à outra vida do outro lado, ao nosso cliente, ou agora vamos chamar assim, né? A vida que nós queremos impactar. É como nós vamos chegar àquela vida que nós queremos impactar. Eu percebo no meu dia a dia uma coisa muito interessante, assim, de um modo geral, eu sou uma pessoa animada. Eu sou uma pessoa animada, eu sempre estou ali cantarolando alguma coisa, eu sou uma pessoa animada, mas tem aquele momento que você não está lá tão animado assim, também acontece. Às vezes você está contrito com suas ideias, você estaria um pouco mais quieto. Mas toda vez que chega um cliente, uma pessoa diferente para eu atender, eu termino me sintonizando com aquela pessoa. E se ela chegou muito engraçada, muito animada, eu já estou imediatamente animada e engraçada. Agora o oposto também é verdadeiro. Às vezes eu estou de boa. Isso. E a pessoa chega carrancuda, sisuda. Aí vem o que da questão? Do atendimento ao público. Qual é o que da questão? É uma frase que eu gosto de usar. Nós precisamos ser o quê? Precisamos ser um vidro para as coisas boas. Ou seja, nós absorvemos. E um espelho para coisas ruins. A gente reflete. Então, se a pessoa chegou, já carrancuda, sisuda, resmungando, espelho. Somos um espelho. A gente vai refletir. Vai devolver para ela aquela mesma sensação. Não vamos absorver aquilo. Porém, se ela chega animada, teve uma cliente que eu atendi mesmo alguns dias consecutivos, muito engraçada. Ela chegou e tal, e ela estava tão perdida que eu tenho a impressão que ela nem sabia onde é que ela estava. Porque ela sabia o que ela queria fazer, mas ela não sabia o que precisava. E aí eu fui conversando com ela, então a gente fez. Só que ela deu a informação errada, foi errada. Mas ela saiu toda animada, foi. Daqui 2 dias ela volta. Menina, deu errado, vamos fazer de novo. E a gente continuou, mas ela muito animada. Chegou naquela vibe e ela mesma dizendo com ela mesma: menina, será que eu já tô com alemão? Eu disse: alemão? Ela, sim, menina, o Alzheimer, porque eu tô esquecendo de tudo. Quer dizer, ela é tão engraçada que ela, mesmo achando que está com Alzheimer, que está esquecendo tudo, perdendo tudo, a maneira que ela coloca, ela falou o alemão. Aí eu achei interessante aquilo. Então, assim, de uma vibe tão interessante, tão engraçada, que flui, tudo com ela flui. Mesmo que a gente tenha feito errado, ela não só aborreceu com aquilo, voltou, refez e tal. Então, assim, é aquela vibe mais animada. Aí o que é que nós fazemos? Absorvemos aquilo. Eu passei o dia brincando com os colegas, cuidado com o alemão e tal, a colocação que ela fez, então a gente vai entrando naquela sintonia. Se a pessoa já está resmungando, já está aborrecendo de lá, ela chega a outra postura fechada e ela vai ser um espelho. Vamos deixar ela ali com aquela situação dela agora, na medida do possível, solucionando às vezes aquele problema que ela trouxe. A pessoa muda. De um modo geral, a 90% das vezes acontece isso. Ela veio de lá carrancuda, sisuda, chateada da vida, com um problema. Você fica na sua. Pronto, aí você já dá aquela retraída, fica na sua somente, cumprimenta, normal, o básico. Só que, se você puder resolver aquele problema e de uma forma ainda melhorzinha, melhorar um pouco, fazer um pouco além, como a gente conversou bastante sobre atendimento ao cliente, tem muito mais material. Fazer um pouco mais, na verdade, do que aquela pessoa pediu, um pouquinho a mais, ela muda completamente de figura. Muda. Muitas vezes pede desculpa pela forma que chegou. Muitas vezes dali já muda completamente aquele ambiente, aquele raciocínio e a solução daquele problema foi dado. E de uma forma que a pessoa também ficou feliz e você também. O ponto que eu quero salientar é isso. Quem está aqui, nós que estamos aqui, para resolver o problema, nós nos sentimos bem. É uma realização, é uma satisfação imensa. Aquela outra pessoa que estava com o problema fica satisfeita, sim, mas nós sentimos muito mais. A satisfação é realmente maravilhosa, porque nós conseguimos resolver aquele problema. Exato. Então, o empreendedor, ele tem essa realização, esse senso de realização. Por quê? Porque nós temos essa condição, olha que maravilha, de resolver os problemas. Isso. E eu, Gemma, como analista de processos, eu vejo muito sobre essa questão de existir várias soluções. Quando a gente chega e analisa aquelas ações que são tomadas, as atividades que são feitas, a gente percebe
que para o mesmo problema pode e deve existir diversas soluções. Então, o empreendedor, quando deu uma solução que talvez ela não tenha sido a melhor das soluções e fracassou com isso, não se deve sentir desanimado. É partir para a próxima solução, porque com certeza existe. E se a pessoa está nesse meio, se a pessoa empreende, com certeza a próxima ideia virá e a ideia será melhor ainda. Porque nunca está no zero. Porque ela nunca está no zero, porque sempre já aprendeu. aprendeu. Já aprendeu, então aquela solução não vai fazer mais parte do cabedal de soluções dela. Já vai ter outras soluções. Então, ter esse espírito do empreendedor, dessa criatividade, dessa positividade, de saber, olha, não deu certo isso não tem nada não, vou fazer outra, né? Vou fazer outra. Sempre é válido nos lembrarmos de Silvio Santos. Sempre é válido. Eu sempre gosto de falar como um empreendedor brasileiro, onde teve uma etapa da vida dele já assim, do final agora da parte idosa dele, onde o baú da felicidade quebra e então ele vai para Miami, tá na maior agonia, toda a mídia falando sobre que Silvio Santos tinha quebrado, e um jornalista encontra com ele lá, ele de short, caminhando, dando risada, e o jornalista pergunta a ele: Silvio Santos, você é aqui, passeando? Ele responde: sim, estou aqui passeando. Você entende que você quebrou? Ele disse: entendo, eu sei disso. Mas Silvio Santos, você quebrou. Eu entendo. Mas o jornalista não se conformava com a atitude tranquila que Silvio Santos estava mediante a quebra do baú da felicidade. Por quê? Como é que você está assim, tão calmo, tão tranquilo? E aí, Silvio Santos responde como o máximo de um empreendedor. Ele disse o seguinte: se eu aprendi e fiz o meu império uma vez, eu sei repetir 2, 3, quantas vezes for necessário. Silvio Santos estava tranquilo porque ele sabia que ele ia conseguir dar a volta por cima e fazer novamente. E aí o resto é história, a gente sabe que Silvio Santos é Silvio Santos, veio Jequiti, veio tudo. Eu acho que aquilo para ele foi só um aprendizado, não sei nem se é aprendizado, né? Mas como tudo é bem seu aprendizado, então foi um aprendizado para ele. E ele, a gente sabe muito bem que ali não sujou a imagem dele, não sujou a reputação, não sujou todo o trabalho, o empreendedorismo que ele tinha construído no decorrer de tanto tempo, né? Então é isso que a gente pega, essa experiência. Se a gente fez uma solução que não deu certo, que não foi a melhor, vamos partir para outra solução, vamos tentar um caminho melhor, mas não partiremos do zero. Exatamente. E aquilo não deve nos entristecer demais. A gente sabe que quando partiu e empreendeu, aí vem a frustração. A frustração existe, a decepção existe. O que a gente está falando aqui é o seguinte: não vai deixar aquilo acabar com o empreender. Aquele ponto pode ser um salto para a próxima etapa, que com certeza será melhor e diferente da anterior. A pessoa continua, é como o Steve Jobs falou, vai ser o quê? Você está disposto a fracassar? Você vai ter sucesso, né? Ainda já até falar sobre um caso de que botou o primeiro, fracassou, botou o segundo, fracassou. No terceiro, olha, agora é o certo. Porque a pessoa que já empreendeu várias vezes e continua persistindo é porque ainda não chegou no certo, mas o certo está próximo aí, está chegando. Pois é. Então, formalizar, né, essa é a última etapa que nós vamos conversar aqui hoje, porque esse percurso do pontapé inicial culminou na formalização do nosso empreendimento, do seu empreendimento que está aí me ouvindo. Então, empreendedores, nós não podemos ter medo. Ter aquela coragem, aquela vontade do fazer dar certo. Lembrando, como Núzia falou, às vezes tem um certo fracasso, uma certa frustração, vamos procurar caminhos.
mudar a rota, mas sem perder a direção. Saber onde queremos chegar, mas sempre procurando caminhos de solucionar os problemas, não é, Núzia? Isso. Essa formalização, o planejamento é que nós vamos ter um treinamento falando só da formalização. Porque a prática do empreender, chega a um ponto em que você precisa emitir seus boletos, você precisa de nota fiscal, você precisa de mais fornecedores. Então, é orgânico chegar à formalização. E nessa formalização é muito prática. Você pode conseguir uma contabilidade boa, um contador que faça. E se temos agora a opção do MEI também, que a própria pessoa pode fazer, vai lá no site do governo, né? O www.gov.br, e a própria pessoa pode até fazer o seu MEI e ter o seu CNPJ, caso seja necessário. E outras empresas individuais, sociedade limitada, sociedade anônima, outras empresas que sejam mais necessárias, precisa de um treinamento melhor, que a JMove também está aqui formando cursos para um treinamento de formalização. Mas aí já é um final, uma necessidade maior, quando seu empreendimento já pegou aquele gás, já pegou aquela estrutura e que está necessitando mesmo de ter um CNPJ. Então, aí você já parte para a formalização para que o seu sucesso se torne ainda maior, porque você vai precisar de ter esse CNPJ, que é a identidade. O que é o CNPJ? Meu filho até me perguntou, minha mãe, o que é CNPJ? CNPJ é a identidade da sua pessoa jurídica. Você, pessoa física, você não tem a sua identidade? Você tem a sua identidade, aquele número que te identifica como pessoa física. Assim também a empresa. A empresa, ela tem essa identidade, que é chamada de CNPJ. E esse CNPJ, você pode tirar por esses meios. E aí, pronto, vai, nos ouve, participa, coloca aí no chat se você está precisando deste treinamento, se vocês gostariam de ter esse treinamento, porque essa formalização é uma parte final e totalmente necessária para o empreendedor. Já não para você começar. E essa parte que eu estou falando não é para você começar, mas sim para você continuar a crescer. Depois de determinado tempo, você precisa de crescer. Então, você teve o problema, teve a ideia, faz a prática e, no final, você formaliza essa sua empresa, esse seu negócio de sucesso. Exatamente. Então, vocês que estão nos ouvindo, nosso muito obrigada pela sua atenção. Curtam, dê aquele joinha, comentem também dizendo assuntos, dúvidas, sugestões, porque nós precisamos ouvir. Também saber o que é que os ouvintes querem que nós conversemos, que a gente traga aqui. Também estamos disponíveis, né, Núzia, para fazer entrevistas com pessoas que queiram participar conosco também no nosso podcast. Você vai falar agora o que? Nossos canais? Isso, nossos canais. Isso. Por favor, vocês botem na sua mente, no seu coração. O nosso melhor contato é através de e-mail, é o contato@jmove.com.br. Nós também estamos presentes em todos os canais, as plataformas de Facebook, YouTube, o Instagram, é o JMove Podcast. Vocês podem procurar, dar o joinha, comente, curte. Também nos canais de podcast como o Spotify, o Google Cast. Pode procurar o nosso podcast que estará também disponível para todos. E no YouTube, né? Que tem. E o nosso canal, por favor, entre no nosso canal do YouTube, JMove Podcast, e compartilhe lá, dê o joinha, entre no nosso canal. Pronto. Isso. Foi um prazer mais uma vez, né? Pronto. Estarmos aqui. Foi sim, foi um prazer. E vou deixar aqui para vocês uma mensagem, finalizando. Olha que legal. Escolha uma ideia. Faça a sua ideia a sua vida. Pense nela. Sonhe nela. Viva pensando nela. Deixe o cérebro, músculos, nervos, todas as partes do seu corpo serem preenchidos com essa ideia. Esse é o caminho para o sucesso. Um pensamento de Chame Viveranda. Ah, que legal. Bom sábado para vocês. Até o próximo. Aguardo vocês no nosso próximo podcast. Ó.
Coraçãozinho. Tchau, até a próxima.